Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema A Religião Verdadeira. Aula número 20. A religião visa proclamar Deus à humanidade. Este é o objetivo da religião verdadeira. A sua prática visa proclamar Deus à humanidade. Mas por que proclamar Deus a uma humanidade que foi criada exatamente por Ele? Esta é a finalidade do querigma. Deus quer se revelar à sua própria criação, que não se volta para Deus. A própria criação de Deus se desprendeu. O homem pereceu no pecado. O homem se afastou de Deus. Por isso, precisa de religação, precisa de religião. Porque o homem está afastado de Deus em consequência do pecado. Coisa interessante, o próprio Deus que criou o homem agora precisa fazer todo o empenho para se revelar a este homem que não quer conhecê-lo. Esta é a realidade do mundo. A humanidade está decaída. Esta é a realidade desta humanidade decaída, corrompida, escravizada pelo pecado. Muito interessante essa questão. Deus poderia apenas fazer um sinal no céu, fazer de repente se enrolar a atmosfera. Deus poderia fazer o sol crescer ou diminuir, alguma coisa assim visível, um espetáculo pirotécnico no céu, para que as pessoas vissem e realmente soubessem que Ele é Deus. Mas isto contraria o espírito da revelação de Deus, que exige fé. Deus já se revelou de todas as maneiras possíveis e é necessário que haja fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Desta forma, tendo estabelecido a necessidade da fé, Deus quer que cada pessoa que o conheça não pela sua demonstração de poder como Criador, porque isso ele já faz. A obra da criação de Deus já é um monumento de louvor ao próprio Criador. Quem não vê é cego e não vai crer, ainda que se levante alguém dentre os mortos. Desta forma, cabe a nós o grande, tremendo privilégio de proclamar Deus à humanidade, através de palavras e através da prática da religião verdadeira, de tal forma que as pessoas estateladas reconheçam só mesmo Deus. Só Deus pode fazer isto. Só mesmo Deus. Foi o que aconteceu com os apóstolos na igreja primitiva, que quando presos tiveram o seu testemunho totalmente reconhecido pelas autoridades. Apesar das palavras não serem muito conclusivas, mas o testemunho era conclusivo. Eles reconheceram que Pedro e os demais haviam estado com Jesus. Reconheceram que algo diferente, algo sobrenatural havia acontecido com eles. Era algo que não se podia explicar, mas era fato, realidade. Que isto verdadeiramente aconteça conosco. O mundo reconheça que nós temos algo espiritual, sobrenatural, e veja o poder de Deus através de nós. Este é, em resumo, o objetivo de Deus com o seu povo na prática da religião verdadeira. A prática da religião verdadeira visa mostrar que o que Deus criou era bom, era o melhor para a humanidade, que rejeitou aquilo que Deus havia dado, mas hoje Deus continua insistindo na mesma tecla. Se querem a felicidade, se querem a graça de Deus, o caminho é o mesmo. O plano de Deus para a felicidade do homem é sempre o mesmo, uma comunhão pessoal com Ele. Este plano continua em voga, em vigência, continua sendo o único plano que dá certo. A cruz fala de uma comunhão vertical com Deus, e nós temos falado desta comunhão, mas a cruz é diferente de um poste. A cruz abre os seus braços como uma ave abre as suas asas para voar. A cruz abre os seus braços em atitude de fé, estendendo a sua mensagem para toda a humanidade.
Desta forma, eu gostaria que você compreendesse a importância da cruz abrir os seus braços para proclamar Deus às nações. Você, na religião verdadeira ou praticando a religião verdadeira, tem necessariamente que se revelar ao mundo, que mostrar ao mundo que Deus está em você. Em 1 de Pedro 2,9 nós lemos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, aqui está o querigma, proclamar é querigma em grego, proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Deus. Aquele que chamou você de onde você estava na sua cegueira espiritual, ele quer ser proclamado a todas as nações, e você é o instrumento que ele quer usar. Você é chamado para pertencer a um povo sacerdotal, a uma família de Deus, para isto, para proclamar as virtudes de Deus a este mundo. Desta forma, é necessário você compreender este chamado. O povo de Israel não compreendeu. Eles rejeitaram este chamado, rejeitaram esta função e quiseram apenas viver no braço vertical da cruz. Quiseram, ao invés de cruz, um poste. Eles recusaram terminantemente servirem de instrumentos de Deus para abençoar a humanidade. Os judeus rejeitaram este chamado. Em Êxodo 19, versículo 6, nós vemos em essência o mesmo conteúdo de 1 de Pedro 2, 9. O mesmo conteúdo que foi rejeitado pelos israelitas, que não quiseram esta missão de ser um povo sacerdotal. Eles queriam ser um povo como os outros povos. Queriam ter um rei, como os outros povos tinham o seu rei. Eles queriam uma missão exatamente igual à dos outros mundanos. Eles não queriam a missão sacerdotal, a missão espiritual e sublime que Deus havia dado a eles. Eles rejeitaram. Dessa forma, nós entendemos que os israelitas perderam aquele grande privilégio e Deus estendeu aos demais. Como eles rejeitaram João 1,12, nós vemos então que Deus estendeu esta oportunidade a toda a humanidade. Hoje, Deus constitui família sua, povos, gente de todas as nações, raças, tribos e línguas, para constituir um povo, uma família. Deus chama essa gente toda para fazer parte da igreja. E então 1 de Pedro 2,9 substitui Êxodo 19,6. Aqueles que rejeitaram deram oportunidade a que outros viessem ter este mesmo encargo, ter a bênção de participar deste privilégio de serem sacerdotes, de serem usados por Deus como sacerdotes, para levar a religião verdadeira ao conhecimento de toda a humanidade, para proclamar Deus à humanidade inteira. Esta missão de proclamar as virtudes de Deus tem como finalidade a mesma que Deus tinha quando criou o homem. Deus criou o homem e ele próprio se revelava ao homem que criou, até que o homem não quis o contato direto com Deus e continua hoje o homem, o ser humano, a humanidade rejeitando o contato direto com Deus. E eu quero deixar um aspecto muito importante. A pregação do Evangelho não visa apenas arregimentar pessoas. A pregação do Evangelho visa proclamar Deus e a sua grandeza, as suas virtudes à humanidade. Não é apenas um aspecto interesseiro de catequese, de arregimentação de soldados. Não é sob este prisma que Deus vê, e também não é somente este aspecto. A evangelização, a proclamação do Evangelho é algo muito mais amplo. E para aqueles que querem saber, um dos grandes pregadores do Evangelho foi exatamente Noé. E no seu currículo não consta uma alma sequer convertida. No entanto, ele continua sendo grande diante de Deus. Outros servos de Deus do passado foram grandes pregadores, mas não conseguiram converter
ninguém. No entanto, continuam no coração de Deus, tendo grande privilégio. Em Apocalipse 9:20 nós lemos: após várias pragas de Deus derramadas sobre a humanidade, que os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Os outros homens, os que não foram mortos, não se arrependeram. Deus enviará pragas. Agora já estamos vivendo essa época do fim dos tempos, do Apocalipse, e Deus enviará pragas à humanidade. Muitos seres humanos morrerão nessas pragas, mas muitos que não morrerem também não se converterão. Aliás, todos. Aqui no texto diz que todos os que estiverem vivendo, nenhum deles se converterá, mas a proclamação terá sido executada firme e fielmente. Veja, logo a seguir em Apocalipse 10, versículo 6, e jurou Deus, aquele que vive para sempre, que não haveria mais demora. Deus jurou, Apocalipse 10, 6, que não haveria mais demora. A pregação já estava completa neste contexto. A pregação já tinha sido feita, a proclamação da vitória do Senhor, e não tinha que esperar mais nada, não haveria mais demora. O mundo já está tendo as portas fechadas para esta era da graça. A pregação do Evangelho tem a grande importância de tornar conhecidos diante de todos os seres humanos os grandes, sublimes e excelsos planos que estão guardados no coração de Deus. Mais adiante, em Apocalipse 10:11, nós lemos: e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Importa que profetizes. Neste aspecto, a proclamação não é propriamente uma palavra de evangelização, já não é mais chamada, é apenas uma proclamação da grandeza, da vitória e do juízo do Senhor. É uma palavra condenatória. A profecia na época do Apocalipse, daquelas testemunhas, será uma proclamação da vitória do Senhor. Não visa converter mais ninguém, porque a porta da graça já terá sido fechada. Nós nos preparamos agora, enquanto a porta está aberta. A graça aí está, o perdão de nossos pecados ao nosso alcance, bastando você confessar e deixar, é claro, o pecado para restabelecer a sua ligação pessoal com Deus. Tudo isto é oportunidade que Deus está dando agora a você e a toda a humanidade. Os três grandes profetas da Bíblia, Isaías, Jeremias e Ezequiel, todos eles têm algo muito comum no seu chamado. Em Isaías, no capítulo 1, também no capítulo 6, Ezequiel no capítulo 1 e Jeremias também no capítulo 1, tem muito em comum. Eles seriam enviados a proclamar a palavra de Deus às nações, mas Deus já avisava desde o seu chamado, desde o início, que a sua palavra não seria ouvida nem acatada. Todos os três receberam esta revelação de Deus. No entanto, eles tinham que continuar a proclamar. O Jeremias proclamou durante anos e anos a fio, todos os dias pela manhã, à tarde, mas a sua palavra não foi ouvida. Não há menção de uma alma sequer convertida pela pregação do profeta Jeremias. No entanto, Apocalipse 10:11 continua de pé. Importa que profetizes ainda outra vez a muitos povos e línguas e nações e reis. Importa que profetizes. Entenda isto, meu irmão, a prática da religião verdadeira é um querigma, é uma proclamação, ainda que ninguém se converta. Mas Deus quer que a pregação seja feita para atender a Deus, aos objetivos de Deus, e não aos interesses das pessoas que vão ouvir, querendo ou não querendo, a palavra. Você consegue compreender isto? A prática da religião verdadeira visa proclamar Deus à humanidade.